Olá, meus companheiros. Mais uma vez aqui estamos a postos para mais um momento de reflexão, querendo dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham ao vivo todas as segundas-feiras às 10 horas, mas também todos vocês que também estão atentos à nossa transmissão depois lá no Instagram e também no nosso canal lá do YouTube. Momento de reflexão com Paulo Cruz. Aliás, quem ainda não fez a sua inscrição nesse canal, é muito importante que vocês façam a inscrição, que vocês convidem outras pessoas também para se inscreverem. Quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, é bom, porque além da gente divulgar esse projeto, a gente vai enfim, aumentando o número de visualizações, enfim, a ideia nossa é exatamente essa, a gente poder expandir ao máximo esse projeto, que felizmente tem surtido muitos efeitos positivos, eu fico muito feliz, e como sempre agradeço a vocês, não só por estarem aqui acompanhando, mas também pela divulgação que muitos de vocês fazem nas páginas do Facebook, também lá no Instagram. Então eu agradeço de coração por essa força que vocês dão para esse projeto, que, como eu sempre falo, é um projeto que é nosso. Porque, claro, eu estou sempre falando, mas se não fosse por essa energia positiva que parte de vocês aí para cá, com certeza o sucesso não seria o mesmo, né? Então estou vendo várias pessoas muito queridas que entram ao vivo, né? Mas sabemos que tem outros que, por empecilhos variados, ou vêm depois no Instagram ou depois também no YouTube, mas o importante é que tenhamos sempre a certeza de que todos nós somos envolvidos pela vibração positiva que já é marca registrada desse nosso projeto. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Pode estar ao vivo, pode ver essas mensagens depois, a transmissão depois, enfim. Todos nós, de alguma maneira, somos abraçados, somos envolvidos por essa vibração poderosa, que é uma vibração de amor, de energias positivas, enfim, tudo que há de melhor e que a gente tanto precisa, que a gente tanto necessita para darmos prosseguimento na nossa vida. Tá bom, gente? Então agradeço aí a vocês que estão entrando. Vamos começar a fazer a nossa preparação. Como eu sempre gosto de falar, né? Já preparando a nossa aguinha para a gente tomar no final. Mas também é um momento que o ideal é que nós estejamos serenos, atentos, para que a reflexão ela possa realmente ser aprofundada e sejamos todos beneficiados. Então, a gente aproveita esse momento para prestar atenção na nossa respiração, para acalmar um pouco o nosso ritmo, pode ser que esteja um pouco agitado, mas o ideal é que a gente consiga baixar um pouco, talvez a adrenalina, enfim. Apesar de já são mais de 10 horas da noite, mas a todos vocês que vão estar acompanhando aqui a nossa transmissão, façam movimentos respiratórios profundos e lentos. Esse exercício que é maravilhoso. Que nós podemos fazer sempre, na verdade, especialmente quando estivermos agitados, quisermos aumentar a nossa concentração. Inspiramos bem profundamente pelo nariz, prendamos um pouco e solta igualmente bem devagar. Esse é um exercício poderoso e que com certeza faz com que a gente traga para nós vibrações
de paz, de serenidade, que muitas vezes a gente precisa no nosso dia a dia, muitas vezes corrido. Então é interessante que a gente faça esse exercício. Ele aumenta ele nos acalma a mente e nos dá a condição de nós podermos prestar atenção, estarmos melhor focados naquilo que nós precisamos. E no nosso caso agora, claro, é aqui com esse tema de hoje, reencarnação, uma questão de justiça, né? É um tema interessante porque existem pessoas, com certeza, que só de ter lido esse título do tema, né, já falam, não vou, né? É um tema que pessoas de alguma maneira rechaçam, né? Às vezes por não concordar, não acreditar, às vezes por imposição da sua fé, da sua crença religiosa. Mas a ideia nossa com esse projeto é nós realizarmos uma expansão da nossa mente, aumentar ainda mais a nossa percepção sobre alguns aspectos da nossa vida que estão ao nosso redor, mas por essa falta de exercício, de expansão dessa nossa percepção, a gente não aproveita alguns aspectos bastante interessantes, né? Então esse é o convite, né? O tema hoje, ele vai versar sobre reencarnação e que, como eu falei, existem algumas pessoas extremamente reativas a isso, mas a ideia é exatamente a gente abrir essa percepção para a gente pensar um pouquinho, né? Então, é fundamental, para começar essa nossa reflexão, é fundamental que nós partamos de um princípio que é básico, que é a existência de um ser supremo, que é o Criador de todas as coisas, um ser ou uma energia que nós chamamos de Deus, mas outras pessoas chamam de outras denominações, mas o importante é a gente entender que existe essa força que criou tudo o que existe e que sempre existiu. É difícil a gente conceber algo assim, né? Algo que sempre existiu, não foi criado, né? Então é algo assim de uma grandiosidade que às vezes dá até medo, né? Mas isso é fundamental nós partirmos desse ponto, a existência dessa energia, desse ser supremo, né, que coordena todo o universo de maneira absolutamente perfeita. É um ser perfeito, né? E, como tal, ele é perfeito em tudo. Na bondade, na misericórdia, na justiça, enfim. É difícil nós entendermos que um ser dessa magnitude, ele possa querer o nosso mal, ele possa querer nos castigar, ele possa querer nos fazer sofrer. Não. Se esse ser, como eu falei, ele é possuidor dessas virtudes, se é que nós podemos chamar assim, ele é amor no mais extremo grau que a nossa consciência possa imaginar. Então, em função desse conceito básico inicial, quando eu ouço a ideia de que somos criados, nossa alma é criada para viver uma única vida. Então, essa alma é criada, existem correntes que defendem que essa alma é criada para viver essa única vida no ventre materno, outros no momento da concepção, outros no momento do nascimento, enfim. Mas essa corrente defende a ideia de que nós somos criados para viver uma única vida.
Então, e depois de encerrada essa vida, para aqueles que não acreditam que haja algo depois, eles pura e simplesmente entendem que acabou com a morte, acaba tudo, né? O que seria assim um despropósito na minha maneira de entender, né? Imagina nós vivermos aqui, sei lá, 60, 70, 80 anos, viver tudo o que a gente tem para viver, experimentar tudo aquilo que a gente experimentou para pura e simplesmente no final acabar, zerar, sumir. É meio complicado da gente conceber algo tão despropositado. E tem aquelas outras pessoas que acham que depois da morte vivemos essa única vida e depois da morte nós teremos decretada a nossa condição final. Ou um lugar de beatitude, de paz eterna, de descanso eterno, ou um outro lugar de sofrimento eterno também. Então, baseado no que nós acabamos de falar em relação a Deus, é complicado, se usarmos a nossa razão, o nosso raciocínio, é complicado a gente concordar com isso. Porque se realmente fosse uma vida única e no final dessa vida nós, depois da morte, nos defrontássemos com o estágio que tem a ver com o tipo de vida que eu levei aqui, pelo menos para esse Deus ser realmente justo, ele teria que dar as mesmas condições para todos os indivíduos. Porque é inconcebível, pelo menos para mim, eu entender que alguém possa nascer em condições muito adversas, né? Não ter as mesmas condições de outro que nasce em condições abastadas ou menos difíceis, né? Então as chances de uns canalizarem suas forças para o mal, muitas vezes é muito maior do que para outras pessoas. Então essa diferença, isso sempre, desde quando eu era muito jovem, eu questionava isso. Poxa, como é que pode, né? Que Deus é esse que permite, por exemplo, que uma criança nasça sem os 4 membros? Ou uma outra mãe fica feliz da vida, tem o seu filho, e com 3 anos essa mãe perde o filho com câncer. Ou outra mãe, toda feliz, com um filhinho de 3 anos de idade, e que contrai um câncer e morre. Então são cada um de nós, se pararmos para pensar, vamos listar uma série de injustiças, na verdade. Então é difícil para alguém que esteja passando por qualquer tipo de sofrimento dessa natureza não se revoltar contra esse Deus, porque eu confesso, eu usando o meu raciocínio, esse Deus eu negaria. Se eu vivo só uma única vida e depois dessa vida eu tenho decretado o meu estado, esse Deus eu não ia aceitar. Eu iria ser ateu, porque esse Deus não é um Deus de amor, não seria um Deus de justiça. Mas felizmente a ideia da reencarnação ela é mais plausível. Até porque, como a maioria de vocês deve saber, a ideia da reencarnação ela propõe, ela traz para nós uma visão muito mais justa. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje aqui é o resultado de várias circunstâncias, várias experiências que já vivemos anteriormente, né? Então, se eu estou sofrendo qualquer tipo de situação que eu esteja passando hoje, ela está diretamente relacionada ao que eu fiz no passado. Eu não estou aqui sofrendo por causa
de um casal que lá no início da humanidade cometeu um pecado e hoje aqui eu estou pagando por esse pecado? Não. Então não há dúvida que a reencarnação ela é uma questão sim de justiça. Porque eu vou sofrer, claro, eu continuo sofrendo, a dor ela existe. Aquela velha história que a gente sempre fala aqui. A dor ela vai surgir, sofrer é opcional. Então, se eu entendo que aquele sofrimento, aquela experiência boa também, né? As experiências que eu estou vivendo hoje aqui, elas têm essa relação com escolhas, com opções que eu fiz anteriormente, nessa vida e em outras anteriores, isso vai me dar, teoricamente, né, uma serenidade, uma capacidade, muitas vezes, de lutar contra aquela adversidade, sabendo que não há injustiça naquilo que está acontecendo. Vai doer, claro. Se eu tenho um filho e aquele meu filho desenvolve uma doença com 10 anos de idade e ele vem a falecer, vai doer? Óbvio que vai doer. É óbvio que aquilo vai ser uma experiência extremamente dolorosa. Mas se eu entendo que o que está acontecendo tem um propósito, então eu vou continuar com dor no meu coração, mas eu vou ter uma tendência maior a entender que aquilo ali faz parte de um planejamento que nós ainda não temos condição de identificar de forma plena. Né? Então, esse Deus, aí eu aceito. Por quê? Porque se eu errei, eu estou tendo uma nova oportunidade de reparar aquele erro que eu cometi numa vida anterior. Porque o processo de evolução ele é constante. Muitas coisas que eu fazia quando eu tinha meus 20 anos, eu não faço agora. Da mesma maneira, muitas coisas que nós fazíamos há 3, 4, 5 encarnações, talvez hoje nós não façamos mais. Então é nos dado a oportunidade, isso sim é um pai. Isso sim é manifestação de justiça. Tudo bem, você errou, transgrediu a leis universais, que são incorruptíveis. Se nós transgredimos essa lei, nós vamos ter que responder. Aí não tem essa questão, eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados, vou ficar só 2, 3 dias na cadeia e vou sair, não. Dessa aí a gente não escapa. Né? Não é melhor eu hoje estar experimentando uma situação dolorosa do que eu ser legado para todo sempre num lugar onde eu vou ficar ardendo nas chamas eternas? Isso é manifestação pura do amor, como um pai é para nós. Então, quando nós estamos vivenciando aquelas dores tremendas, aquilo não é uma punição de Deus. Deus não está castigando, Deus não castiga ninguém. Nós que nos castigamos através das nossas opções equivocadas. E quando eu falo isso, não estou falando de religião, de filosofia. Né? A reencarnação, eu pesquisando hoje aqui, a reencarnação ela remonta a 1000 anos antes de Jesus. Já existiam correntes religiosas que tinham como um dos fundamentos básicos a reencarnação. 1000 anos antes de Cristo. Então é uma teoria milenar. Não estou falando de religião, de filosofia, não. Estou falando de ciência também. Existem muitas pesquisas, muitos estudos de pessoas assim de extremo gabarito, como por exemplo, Ian Stevenson. Anotem 3 nomes para aqueles que querem se aprofundar nesse tema no âmbito científico. Ian Stevenson, Jim Tucker. Ian Stevenson era um psiquiatra canadense. Ele morreu aos 88 anos em 2007. Ele era emérito, professor na Universidade de Virgínia. Né? Ele pesquisou mais de 3.000 casos de reencarnação. 3.000 casos de reencarnação em vários países.
Ele recebeu verba, inclusive, de pessoas interessadas no estudo que ele desenvolvia para ir até aqueles países e fazer a confrontação dos casos. Uma coisa impressionante, mais de 3.000 casos. E ele escreveu também vários livros muito interessantes, dentre os quais um que eu indico a vocês, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ian Stevenson, canadense, já faleceu em 2007. O outro, que é um pupilo do Ian Stevenson, que continuou com a obra, com as pesquisas do Ian Stevenson, que é o Jim Tucker. Jim Tucker é também psiquiatra americano, tem 60 anos, tem minha idade, e ele também na Universidade de Virgínia. Ele continua as pesquisas, os projetos voltados para a comprovação científica da reencarnação. E ele escreveu um livro muito interessante. Eu não tenho, comprei hoje mesmo esse livro aqui, pedi pela internet, que é o Vida Antes da Vida. Eu comprei esse livro porque é ciência. Isso é fundamental. Porque quando tem a religião, tudo bem, a religião é importante, mas é a ciência que traz para aqueles céticos a comprovação de vários desses fenômenos que regem a nossa vida. E claro, tem o outro psiquiatra americano, hoje está com 76 anos, ele é lá da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Brian Weiss. Era um psiquiatra que trabalha com hipnose regressiva para alguns indivíduos, e lá em 1980 ele se surpreendeu com a manifestação de uma paciente, Catherine, uma paciente dele, que começou a narrar para ele experiências como se fosse de uma outra pessoa, de uma outra personalidade. Não vou estragar para não dar spoiler. Um primeiro livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Brian Weiss, é uma leitura. Eu já indiquei esse livro para vários companheiros, inclusive de outros países, né? Céticos muitas vezes, porque é muito bom a gente ter os homens de ciência, né? Que não tem muitas vezes vinculação com religião nenhuma. Eles apenas vão comprovar os fatos e trazer para nós o resultado das suas pesquisas. Fabuloso, então isso é bom para que nós sigamos abrindo, expandindo a nossa percepção, como eu falei no começo aqui da nossa fala. Isso é fundamental, porque quanto mais nós restringirmos a nossa visão, mais nós vamos perder em termos de crescimento espiritual, né? Então é muito ruim quando a gente fecha os canais para outros tipos de opiniões, de ideias, de percepções. Então, para mim, como eu estava falando, a reencarnação é extremamente coerente com aquilo que eu entendo ser Deus. A reencarnação traz para mim essa serenidade, essa tranquilidade. Me faz ver realmente um Deus justo, misericordioso, Pai amoroso, bondoso em altíssimo grau. Aí sim eu aceito. Esse Deus eu aceito. Então, a página que eu vou trazer para vocês aqui hoje, ela não tem relação direta com reencarnação, tão direta, né? Mas olha que interessante que ele fala aqui, o Pastorino, na mensagem 77, e eu vou fazer um paralelo com a questão da reencarnação. Estou vendo algumas perguntas aí, vocês podem perguntar, que depois, quando encerrar aqui, eu respondo aí para vocês, tá? Agradeço sempre de coração as anotações de vocês aí, muito bom. Então, Pastorino fala o seguinte: coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloquemos Deus em todos os seus pensamentos. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas, que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora.
Então olha só que coisa interessante que ele fala, quando ele coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas. Quando eu entendo que a reencarnação é uma manifestação evidente do amor de Deus para conosco, eu posso colocar exatamente isso aqui, né? Colocar essa certeza da reencarnação em tudo que a gente faz, em todos os nossos problemas. Porque quando a gente entende dessa forma, a tendência natural, eu repito, não que não vá doer, mas eu vou ter um entendimento, ou procurar ter a certeza de que se aquilo está acontecendo comigo, tem um propósito, como ele fala aqui. Sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Então, quando a gente tem essa postura, quando a gente abre nossa percepção para esse tipo de entendimento, a tendência natural, a partir do momento que a gente exercita a aplicação desse conceito na nossa vida, a gente vai sofrer menos. Não tenhamos a menor dúvida, pessoal. Até vai facilitar a gente entender tudo o que acontece à nossa volta, todas as situações que acontecem à nossa volta, todas as atitudes das pessoas que nos cercam. Porque todos somos espíritos com várias experiências anteriores. Hoje estamos reencarnados no meio que precisamos estar, do lado das pessoas com as quais precisamos muitas vezes reparar débitos que nós contraímos num passado, e muitas vezes recente, nessa vida aqui mesmo. E sabermos que todo o esforço que nós pudermos realizar em prol do bem, não apenas no nosso bem, mas o bem de todas as pessoas à nossa volta, através da distribuição do amor, do carinho, do respeito, nós vamos dessa forma estar pavimentando a nossa próxima existência de uma maneira belíssima. Quem quer sofrer numa próxima vida? Ninguém. Então, por isso que é super importante o momento do hoje, o que eu estou fazendo hoje. Isso é fundamental. Saber que aquilo que eu hoje experimento, seja doloroso ou não, está relacionado exatamente às leis universais imutáveis. Então, se eu não quero ser punido por transgredir essas leis, eu preciso conscientemente experimentar o que eu preciso experimentar, vivenciar o que eu preciso vivenciar, de uma maneira buscando acertar na maior parte do tempo. Deixar que flua de mim essa vontade de querer acertar. Que saia de mim uma energia poderosa que beneficie a mim e as pessoas à minha volta. Então, com certeza, quando a gente tiver esse tipo de postura, esse tipo de visão em relação ao mundo, nós vamos tender a sofrer menos. Porque a gente vai saber que aquelas pessoas que cometem aqueles absurdos que nos chocam todos os dias, aquelas pessoas são espíritos em processo evolutivo, que estão respondendo, que ainda estão no nível de evolução que os leva a cometer aqueles atos. Quando a gente vê, por exemplo, uma amiga minha muito querida, que na sexta-feira passada, 30 e poucos anos, morre deixando o filhinho de 3 anos, o marido, e a filha de 16. Né? É óbvio que se não houve a provocação para que aquilo acontecesse, é porque realmente a experiência que ela tinha que passar era exatamente essa. É doloroso, sem dúvida é doloroso. Fiquei muito triste, a minha querida amiga que se despediu na sexta passada. Mas a certeza de que existe esse planejamento, existe todo um propósito que envolve todas as pessoas daquele drama, isso dá aquela serenidade para a gente não sofrer. Dói, mas sofrer
é opcional, e essa ideia da reencarnação nos ajuda muito, 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 muito. Tá bom, gente? Então eu vou querer fazer com vocês um encerramento. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Eu sei que para muitas pessoas a ideia da reencarnação, por motivos variados, como eu falei lá no início, ainda não bate bem. Mas a minha ideia é fazer essa reflexão trazendo esses elementos para que a gente pense se não existe uma coerência imensa no conceito da reencarnação. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, fechem seus olhos e apenas ouçam a minha voz e essa música que está aqui no fundo. E nesse momento que nós todos estamos de olhos fechados, nós estamos estabelecendo de uma maneira muito mais intensa uma conexão com aquelas inteligências amigas que se aproximam de todos nós, especialmente nesses momentos em que nós nos colocamos à disposição para esse contato mais íntimo. Então, esses irmãos que se aproximam são enviados dessa força maior, desse Deus, desse Criador do Universo. Aproximam para nos dar o conforto, para nos dar forças, para que nós possamos entender que tudo que acontece ao nosso redor, conosco, tem uma relação direta com tudo que já vivenciamos no passado. Então nós pedimos a esses irmãos que despejam sobre nós vibrações poderosas, que asserenem os nossos corações diante de tantas dores que talvez estejamos passando. Que nós entendamos que ninguém nasce para sofrer. Entendamos que estamos aqui, defrontados com situações muitas vezes difíceis, exatamente para aprendermos a sermos resilientes, sermos corajosos e sermos extremamente confiantes nesse ser supremo que muitos de nós chamamos de Deus. Que essa vibração poderosa que envolve todos nós que estamos ouvindo esse momento de reflexão, ela possa ser extremamente benéfica, não só para nós, mas para todos aqueles que caminham ao nosso lado e que são extremamente dependentes do nosso concurso, da nossa atuação. Despeçamo-nos desses amigos queridos, agradeçamos pelas bênçãos que eles nos proporcionaram e que sejamos merecedores cada vez mais da proximidade íntima desses enviados de Deus para nós. Graças a Deus. Estou vendo que tem muita gente escrevendo aí, o negócio está bom, é isso que eu gosto. Vamos aqui beber a nossa água. Quero agradecer mais uma vez, eu vou ler daí, estou doido para ler, daqui a pouco tem muita coisa boa para a gente ler, responder, talvez, né? Mas o interessante é que a nossa proposta é exatamente essa, refletir e dar-nos a oportunidade de cada vez mais expandir o nosso campo de visão. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma visão mais ampla daquilo tudo que está acontecendo. Porque quando a gente tem um foco muito restrito, a gente perde essa possibilidade, essa capacidade.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que dão força para o nosso projeto. Quem ainda não se inscreveu lá no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, vão lá, espalhem, por favor, a proposta do Momento de Reflexão para os seus amigos, seus parentes, enfim. E agradeço de coração pelo carinho que vocês têm pelo projeto e por tudo que vocês enviam daí para cá, porque tenho certeza que daqui também só sai coisa boa para vocês. Tá bom, gente? Um beijo grande para todos, uma ótima semana e na próxima segunda estamos aí de novo. Tá bom? Fiquem com Deus.